E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, Caderno 2, aulas 27 e 28, página 129. Nós vamos falar de equações e inequações modulares, nós vamos dar uma sequência aí ao nosso estudo de módulo, tá? A gente falou de função modular, né? E agora nós vamos falar de equações e inequações modulares. Terminando essas duas aulas, a gente acaba o conteúdo de álgebra, tá? E aí a gente vai dar uma pausa e vai começar o conteúdo de trigonometria. Aí nós vamos falar de arcos trigonométricos, funções trigonométricas, né? E a gente vai trabalhar ali equações e inequações trigonométricas, arco duplo, aquela situação toda de trigonometria. Aí a gente vai levar um curso de trigonometria quase até o final do ano aí, tá bom? Que tem bastante coisa, beleza? Mas vamos primeiro terminar o nosso curso de álgebra, encerrando com equações e inequações modulares. Cara, equação modular. Cara, a gente tem alguns tipos de equação modular. Um deles é esse aqui, ó. F de x em módulo é igual a um k, uma constante, tá? Eu vou bater um papo sobre isso, mas eu quero que vocês entendam a metodologia de módulo, né? Sem ficar decorando situações. Tá? A matemática, quando ela fica... a gente decora, a gente não consegue resolver exercícios mais complexos, porque a ideia daquela situação algébrica a gente não absorveu, a gente simplesmente decorou metodologia para resolução de exercício. E alguns vestibulares já estão fugindo dessa situação, né? Se o aluno, o estudante não... Perdão, gente. Dá uma engasgadinha. Vamos lá. Perdão. Se o estudante não pensar um pouquinho, né, não raciocinar um pouco em cima do contexto daquela situação matemática, ele não resolve o exercício. Por quê? Porque ele vai perceber que nem toda metodologia algébrica, né, toda metodologia matemática, eu consigo aplicar ela se eu não entender do que se trata. Então eu não gosto muito de ficar, olha, quando for assim, faz assim, quando for assim, faz assim. Existem as metodologias, mas você precisa entender o princípio do módulo. Se você entender isso, velho, fechou, tá? Mas vamos lá, ó. Módulo de uma expressão igual a uma constante. Primeiro, quando esse k for menor que zero, a gente já sabe que a solução será conjunto vazio. Por quê? Porque todo módulo é um valor positivo. Não existe nenhum k em módulo que vai dar uma constante negativa. Não dá, tá certo? Então a gente já sabe que é vazio. Bom, mas se esse k for igual a zero, cara, se esse k for igual a zero, a gente já sabe que o nosso f de x tem que ser zero. Porque módulo de alguém para dar zero só pode ser de zero. Não tem outra situação. Então essa expressão aqui dentro tem que ser zero. Agora, se esse nosso k for maior que zero, aí a gente pode pensar que a nossa expressão ou ela é k, ou a nossa expressão é menos k. Porque k em módulo dá k e menos k em módulo também vai dar k. Cara, isso aqui é bem tranquilo quando a gente começar a trabalhar expressão modular, tá? Tem uma outra situação, que é quando a gente tem, por exemplo, o módulo de f de x igual a um g de x, né? A gente tem uma expressão em módulo igual a uma outra expressão que não tem módulo, né? Então como é que a gente trabalha isso? Cara, eu gosto, tá, de fazer dessa forma. Eu faço o módulo de f de x menos g de x igual a zero. E aí eu trabalho essa situação aqui, ó, tá? Que é entender que para algumas situações esse módulo vai ser o f de x ou vai ser o menos f de x, né? E aí a gente trabalhando isso aqui para poder resolver. Isso eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. Mas na apostila de vocês aí, ó, né? A gente tem essa situação de equações modulares do tipo módulo de f de x igual a g de x. Então ele dá algumas metodologias que às vezes se resolvem mais rapidamente. Ó, que nem as equações desse tipo só admitem solução, obviamente, né? Quando g de x for maior ou igual a zero, né? Isso é um pré-requisito, porque a gente sabe que se esse cara desse lado for alguém que vai dar
menor que zero, não tem solução a expressão, né? Então a gente consegue trabalhar. E aí tem lá, ó, se f de x for maior ou igual a zero, então o módulo de f de x é igual a g de x. Implica que o f de x é igual a g de x, né? Agora, se o f de x for menor que zero, aí o módulo de f de x igual a g de x implica que menos f de x é igual a g de x, tá? Então são algumas situações lá, né? Então nós temos que, bom, primeiro, o g de x, ele precisa ser maior ou igual a zero. Porque a gente sabe que se aqui for um número maior que zero, esse módulo é impossível de calcular, né? Agora, quando o nosso f de x é maior ou igual a zero, né? O que vai acontecer? Eu tenho que o módulo de f de x será igual a g de x se o f de x for igual a g de x, né? Porque, ó, se é uma expressão maior que zero, eu sei que g de x é maior que zero, então eu posso fazer essa igualdade. Se eu souber que o cara aqui dentro também é um cara maior ou igual a zero. Agora, se o f de x for menor que zero, aí essa expressão aqui, ó, tem que ser o oposto, né? Que é aquela situação, lembra lá, ó, módulo de f de x será f de x c blá 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 blá, ou será o oposto de f de x c blá 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 blá. É a mesma situação aqui, ó. Se a gente sabe que o outro lado é maior que zero, então a gente sabe que o módulo aqui dentro é um cara, é ele mesmo. Agora, se ele é menor que zero, né, aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Módulo de f de x será igual a g de x se menos f de x for igual a g de x, tá? É algumas situações que a gente pode trabalhar também se a gente quiser. Então, você pode seguir esse caminho, que é aquela metodologia matemática, que são os passinhos, aí, a receitinha de bolo, ou você pode raciocinar como módulo, e aí trabalhar a equação. Belezinha? Tranquilo? Bom, sobre equações, as únicas formas que a gente tem de comportamento de equações modulares é essa. Ou a gente tem uma expressão relacionada a uma constante, ou a gente tem uma expressão relacionada a uma outra expressão. E a gente vai ter que aprender a trabalhar com as duas situações, tá? Então eu quero primeiro fazer alguns exercícios a respeito de equações modulares, para depois entrar no âmbito de inequações modulares, tá? Então primeiro, vamos fortalecer a equação modular, beleza? Então é só o tempo de eu dar uma apagadinha aqui e a gente começa a fazer os exercícios do caderno para você entender como é que a gente procede numa equação modular. Ou eu faço 2 exemplos numéricos primeiro, para você ver como é que a gente faz o estudo e a gente parte para os exercícios do caderno, tá? Mas é o tempinho de eu apagar a lousa aqui para eu colocar os exemplos. Abraço! Vamos lá então, continuar? Eu coloquei 2 exemplos aí, ó. Aquela situação do f de x em módulo igual a uma constante e o f de x em módulo igual a uma outra função, né? Uma outra expressão. Bom, vamos pensar como módulo, vai. Esse cara aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse cara que está em módulo, para ele ser igual a 3, ou ele é 3, porque o módulo de 3 dá 3, ou ele é menos 3, porque o módulo de menos 3 dá 3. Então como é que eu vou fazer? Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer com o pincel preto aqui, ó. Então eu tenho ou x menos 5 é igual a 3, ou o x menos 5 é igual a menos 3. São as duas situações que eu tenho, tá? Então, o x é igual a 3 menos 5 vai dar menos 2. E aqui, o x é igual a, né, menos 3 mais 5. Aí eu tenho, então, menos 3 mais 5, mais 2. Né? Então, ó, menos 2, peraí, o x não pode ser... Peraí, não, aqui é 8, né, Oswaldo? Que conta é essa que tá fazendo aí, mano? Tá doido? 8, tô vendo. Então, 8 menos 5 dá 3, e o módulo de 3 é 3. E 2 menos 5 dá menos 3, e o módulo de 3 é 3. Então, solução 2, 8. Tá aí. Resolvemos. Tá certo? Ok? Os valores de x. Agora, e aqui, ó? Bom, aqui cabe aquela situação. A mesma coisa. Ou esse cara que está aqui dentro é o x menos 1, ou ele é o menos x menos 1, né? Porque o módulo de x menos 1 é x menos 1, ou o módulo de menos x menos 1 é x menos 1. Mas quem vai dizer se ele é um ou outro é o seguinte, né? A gente vai fazer isso aqui, ó.
2x menos 1 for maior ou igual a 0, aí nós temos essa situação aqui, ó, né? Ou seja, ele vai ser ele mesmo, né? Então a gente vai ter que o 2x menos 1 é igual a x menos 1. Tá certo? E a gente vai ter que, se 2x menos 1 for menor que 0, aí a gente vai ter que ele é o oposto, ó. Então nós vamos ter 2x menos 1 é igual a menos o x menos 1. Cara, se você sacar essa coisa, não precisa ficar decorando, memorizando nada. Você está estudando o módulo do jeito que você aprendeu, na raiz, tá certo? É entender módulo na percepção do que é módulo mesmo, tá? Então a gente pode ir lá, ó. Mas para 2x menos 1 ser maior ou igual a 0, o que tem que acontecer? É como se isso aqui fosse uma condição de existência. O que tem que acontecer na realidade? Na realidade, deixa eu até dar uma apagadinha. Não, vamos continuar aqui, ó. Então, 2x menos 1 maior ou igual a 0 implica que o x tem que ser maior ou igual a meio. Tá certo? A meio. Então, vamos resolver a equação. 2x menos x é igual a menos 1 mais 1. E aí eu vou ter x igual a 0. Velho, 0 é maior ou igual a meio? Não. 0 não é maior ou igual a meio. Para que isso aconteça, o x tem que ser maior ou igual a meio. A gente concluiu que o x é 0. Então, esse cara não convém como resposta. Certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu já sei que, para esse é o caso, para que x seja maior ou igual a meio, então agora a gente vai estudar um caso em que o x é menor que meio. Então, para essa situação, o x tem que ser menor que meio. Vamos lá? 2x menos com mais dá menos, então vem para cá mais, é igual. Menos com menos dá mais, então aqui vai ficar mais 1. E aqui menos 1 vai para lá, mais 1. Então eu vou ter o quê? 3x igual a 2, x é igual a 2 terços. Aí eu te pergunto, 2 terços é menor que meio? Hã? Né? Eu fiz certo aqui? Tem que ser menor que meio. Menos com mais dá menos, vai dar menos x, então vem para cá mais x. E aí, menos com menos dá mais, vai ficar 1. Aqui vai ficar 2 terços, é isso mesmo, né? Então vamos lá. Vamos pensar. Reta. Meio é o 0,5. Meio, que é o 0,5. Quem que é o 2 terços? É eu pegar o 2 e dividir por 3. Então é 0,0. Aí eu tenho o que aqui? 6. Ó. Então 2 terços não é menor que meio. Então esse cara também não convém. Cara, se nenhuma das respostas não convém, significa que a solução é vazia. Beleza? Quer dizer, não há, se você quiser fazer pelo caminho da metodologia lá, se g de x e blá 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 blá, tranquilo, tá? Agora por aqui também a gente consegue pela dedução modular. Beleza? Então agora é só o tempo de eu apagar a lousa e a gente vai para os seus exercícios do seu caderno de sala que envolve a equação modular para a gente fazer junto, ok? Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. O primeiro exercício que está aí na apostila de vocês é esse aqui, ó. É da Universidade Estadual da Paraíba, tá? Ele dá essa equação modular. Olha que beleza, né? A gente fala sobre algo simples, aí de repente cai no exercício, você tem um módulo dentro de um módulo. Mas, ó, não tem que se preocupar. O que a gente vai fazer? Vai começar a desmembrar, sempre de dentro para fora. Então, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, ele é quem, né? Esse cara. Então, vamos lá. O módulo de x menos 2. O módulo de x menos 2 será x menos 2, né? Aí a gente tem lá, se o x for maior ou igual a 2. E ele vai ser menos x menos 2 se o x for menor que 2. Então, essa é a situação. Tá certo? Então, vamos lá. Então, como a gente não sabe quem é o valor de x, né? Então, a gente precisa desmembrar esse cara aí. Tá? Esse é um dos caminhos. Aí, daqui a pouco eu faço outro caminho para vocês. Então, vamos lá. Acho que eu vou ter que fazer com o pincel azul, né? Então, a gente vai ter duas situações. Ó. Eu vou ter x menos 2 menos 7 em módulo igual a 6. E eu vou ter menos x mais 2 menos 7 em módulo igual a 6. Então, eu vou ter isso aqui, ó, módulo
né? Eu vou ter aqui, ó, x menos 9 em módulo igual a 6. E aqui eu vou ter, então, menos x menos 7 mais 2 menos 5 em módulo igual a 6. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho ou x menos 9 é 6, ou x menos 9 é o menos 6. Aí eu vou ter x é igual 6 mais 9 vai dar 9, vai dar 15, né? E aqui eu vou ter x igual menos 9, né? Vai para lá mais 9, menos 6, 3. Então tem essas duas aqui, ó. Agora aqui o que vai acontecer? Ou menos x menos 5 é igual a 6, ou menos x menos 5 é igual a menos 6, né? Então, aqui eu tenho que o x é igual a menos 11, né? Porque vai ficar o quê? Menos x igual a 11, aí eu multiplico por menos 1. E aqui eu vou ter menos 5, vai ficar menos 1. Então, x é igual a 1, né? É isso. Então, eu tenho essas raízes aqui, ó, né? 15, 3, menos 11 e 1. Não é isso? Tranquilo? Beleza? Só que é o seguinte, ó. Aqui deu 15, ó. Qual a análise que a gente tem que fazer para ver se as raízes convêm ou não? Aqui o x deu 15. Só que a gente admitiu que x menos 2 era maior ou igual a 2, não é? Aqui a gente não admitiu que o módulo de x menos 2 era ele mesmo? Não é aqui que a gente não admitiu isso aqui? Então, a gente admite isso se o x for maior ou igual a 2. Cara, 15 é maior ou igual a 2, 3 é maior ou igual a 2. Convém? Convém. Agora, essa situação, a gente admitiu que o x tenha que ser menor que 2, porque aí ele tem o comportamento do oposto. Menos 11 menor que 2, 1 menor que 2. Convém e convém. Então, agora é só somar as raízes. 15 com 3, 18. 18 menos 11 vai dar 7. 7 mais 1, 8. Então, a soma é igual a 8. Beleza? Então, ó, você vê como é que é a situação. Eu desmembrei ele e admiti que ele era ele mesmo. E depois desmembrei ele e admiti que esse cara era o oposto. Tá. Quando eu admito que ele é ele mesmo, o x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 2. A gente vai olhar aqui. Se são, beleza. Quando eu admito que ele é o oposto dele, eu só posso fazer isso se o x for menor que 2. Menor que 2, menor que 2. Se algum desses caras for as, não seriam raízes. Tá certo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. O caminho sempre vai ser esse aí. Tá bom? Ok? Então é só o tempo de eu apagar para a gente ir para o próximo de equação modular aí no caderno de sala de vocês. Abraço. Vamos lá então, galera. Exercício 2 aí, também de equação modular. Vamos lá, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó. Módulo de x menos 3. O módulo de x menos 3 ele pode ser x menos 3 se o x for maior ou igual a 3. E ele vai ser o menos x mais 3 se o x for menor que 3. Então eu vou trabalhar com essas duas situações. Então vamos pensar assim. Primeiro, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual ao x menos 3. Então eu admiti que o módulo dele é ele mesmo. Então, se as raízes dessa equação não forem maior ou igual a 3, a gente não vai poder considerar. Mas vamos lá. Nós vamos ter x quadrado menos 5x menos x menos 6x mais 6 mais 3 mais 9 igual a 0. Então, eu quero x1 mais x2 sendo 6 e x1 vezes x2 sendo 9, né? Trabalhando relações gerais para a resolução de equação de segundo grau. Então, eu vou ter x1 igual a x2 igual a 3, ó. Porque aí 3 mais 3 dá 6 e 3 vezes 3 dá 9. Então, é 3. 3 é maior ou igual a 3? É. Perfeito. Então, nós temos aí a raiz 3 e 3, tá certo? Agora, vamos para a segunda situação. Ó. Aí é quando eu tenho o x quadrado menos 5x mais 6 igual ao oposto, que é menos x mais 3. Só que aí as raízes têm que ser menores que 3. Mas vamos lá. X ao quadrado. Então esse cara vem mais, vai ficar menos 4x
mais 6 menos 3 vai ficar mais 3, igual a 0. Então eu tenho x1 mais x2, que precisa ser igual a 4, e x1 vezes x2, que precisa ser igual a 3. E aí nós podemos falar que x1 é 1 e x2 é 3. Porque aí 3 mais 1 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Aí eu te pergunto, 1 é menor que 3? É. E 3 é menor que 3? Não. Então esse cara não convém. Ok? Então nós temos como raízes dessa equação modular 3, 3 e 1. Né? Ok? Porque aqui, ó, são duas na realidade, né? Deixa eu ver se ele está perguntando a soma das raízes, se é isso que ele quer. Peraí, deixa eu olhar na apostila de vocês aqui, aguenta, para a gente poder interpretar aí, ó. Tá, é a soma das raízes. A gente pode representar como uma só mesmo, tá? A gente pode representar como uma só. Então a gente tem 3 e tem 1. Então 3 mais 1, 4. Fechou. Beleza? Então eu tenho 3 e tenho 1. Ok? Tranquilão? Belezinha? Tá aí, ó. De novo a gente tem um módulo, né, de uma função igual a uma outra função, né? Então a gente não precisa fazer nada a não ser aplicar aquilo que a gente já conhece de módulo raiz. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.